E aqui é uma passagem que está falando a respeito de uma dracma. E eu estava olhando, estudando a respeito. A dracma, ela era uma moeda. Se você não sabe, ela era uma moeda de grande valor. Ela tinha 10 e ela perdeu uma, como nós lemos. E a dracma, ela foi usada, não só aqui, na época da Bíblia, mas até 2002. Então, ela ainda estava por aí, Ela foi só trocada pelo euro, para aquelas regiões ali, de acordo com o Google. De acordo com o Google, tá? E o que é a dracma, para que a gente possa entrar aqui e compreender o que o Senhor quer falar conosco, o que ela vai representar para nós e o que ela representa na palavra? Ela representa um princípio, um mandamento de Deus, uma conduta que nós temos com o Senhor que nós perdemos, que nós deixamos se perder. E ali, quando nós falarmos e compartilharmos, qual é a mulher, nós vamos estar entendendo que sou eu e você. Tá ok? Então, pensando assim, nós vamos meditar algo que ela falou, O título dessa mensagem é Onde está a sua dracma? Então, você já começa a entrar no seu espírito, que nós vamos falar de algo que nós talvez perdemos, mas que nós essa noite precisamos encontrar. Que talvez, no meio de situações da nossa vida, a qual nós vamos compartilhar, perdemos princípios, atitudes, convicções, foram perdidas, mas que nós precisamos encontrar. Assim como essa mulher, como nós lemos, ela sabia, a primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo é que ela sabia que ela tinha perdido algo muito importante. E quando nós sabemos que nós perdemos algo importante, nós saímos à procura. E eu acredito que ali, como diz a palavra, ela começou a levantar tudo, Começou a varrer, começou a arrumar, começou às vezes a tirar papel. Você já perdeu papel, um documento importante? E você tira e vai naquele lugar onde era para estar e tira. A hora que tu olha para trás está daquele jeito, Mas aqui nós vamos entender e aprender algumas atitudes necessárias para nós encontrarmos a nossa dracma, restaurá-la e nós novamente entrarmos nos trilhos que o Senhor tem para nós. E pensando desta forma, eu quero compartilhar um pouquinho a respeito da vida de Jonas. Quantos conhecem Jonas? Da palavra. Não esqueça que nós estamos falando sobre algo perdido, certo? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jonas. Jonas, ele, talvez você não saiba, mas ele recebeu uma missão muito clara da parte de Deus. Deus chegou diante dele e falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive, clama contra ela, declara sobre ela, profetiza contra ela, que os pecados dela chegaram até a minha narina e que eu vou destruir tudo. Essa foi a ordem que Jonas recebeu para ir à cidade de Nínive. Se você já leu essa passagem, ele ouviu, ele entendeu claramente o que Deus falou, mas ele foi para o lado oposto. E aqui vendo a vida de Jonas, uma dracma que ele perdeu foi a da obediência. Ele recebeu uma ordem clara do Senhor, ele recebeu uma direção clara, mas ele decidiu desobedecer. Ele decidiu ir para o outro lado, porque ele foi até o porto, em vez de ele ir para Nínive, ele pegou um barco e foi para Tarsis. E lá, como você talvez saiba, se não saiba, vamos só dar uma explanadinha. E lá aconteceu algo muito forte, um caos, não foi? Ele estava no meio do mar e de repente aconteceu um caos. Tudo virou, o mar se levantou, os ventos sopraram,
Bota o fundo para mim. O mar virou. É porque senão dá muito barulhinho e daí eu perco o foco do que eu estou falando. E aquela tempestade começou a fazer com que aquele barco, ele se batesse ao ponto, como diz a palavra, que ele quase estava afundando, ao ponto de eles pegarem as cargas de valor e jogar fora. Isso pode representar para nós as finanças, né? Quando tudo está afundando, eles começaram a tirar o peso para que houvesse sobrevivência de vida. Então, qual é a primeira dracma que Jonas perdeu? Ele perdeu algumas nessa caminhada da cidade dele até Tarsis. E eu quero que hoje, essa noite, você compreenda um princípio, que no caos, Deus está no controle. E eu quero falar especificamente, queridos, que toda a humanidade está passando por um tempo de caos. Você concorda comigo? Essa pandemia tem sido um caos. Esse Covid tem mexido nas nossas estruturas de todas as áreas financeiras, psicológicas, emocionais, familiares, escolares. Todas as áreas têm sido atacadas por um caos. Mas eu quero que essa noite, querido, você tenha no teu coração, que se você, pelo menos isso, você conseguir gravar no seu coração, eu já fico muito satisfeita. Que no meio do caos, Deus está no controle. O caos, querido, falando especificamente a respeito do Covid, eu quero declarar, Deus está no controle. Nada passa despercebido. Eu e você precisamos entender, querido, que essa pandemia está aí sim, mas Deus está no controle. Às vezes eu estou no louvor e eu declaro, Deus está no controle. Eu não falo simplesmente para que haja motivação. Eu falo nisso porque eu creio nisso. E você precisa crer e espalhar essa boa notícia. Deus está no controle. Voltamos à vida de Jonas, lá no caos do vendaval. Se nós analisarmos, Deus estava tanto no controle, que ele trabalhou na vida de Jonas até ele recuperar as dracmas que ele perdeu e voltar ao trilho. E eu pergunto a você, será que eu e você não perdemos alguma dracma no meio desses 4 meses? 3 ou 4 de pandemia? 5 já? 4. Quase 5. Será que no meio desses 4 meses nós não perdemos nenhuma dracma? Será que no meio desse tempo de pandemia nós não perdemos o foco e ficamos apenas olhando para o problema? Vamos ver o que aconteceu na vida de Jonas. O barco ele estava com um caos estabelecido, um mar furioso. E Jonas, a primeira dracma que ele perde é da obediência, você lembra? Que Deus deu uma direção bem clara e ele resolveu. Ele não podia nem chegar depois diante de Deus, mas eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Ele não ia ter nem essa, vamos dizer assim, essa desculpa ou esse privilégio de dizer, mas eu não entendi. Ele entendeu claramente e decidiu desobedecer. E ao longo desse caos, nós lemos na palavra que Jonas estava lá no final do barco. Eu nunca andei de navio, porque eu imagino que era algo grande, mas quem já andou de barco, né, tem aquelas solavancos, dependendo do lugar que tu está, ele dá um pouco mais, um pouco menos. Mas eu imagino que a palavra de Deus diz que ele estava lá embaixo, dormindo. E o que isso me mostra, querido? Que ele começou a perder outra dracma, chamada fé. Ele não acreditava mais. Ele estava lá escondido, esperando a morte chegar. Porque hoje nós lemos na palavra, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos que Deus fez um monte de coisas maravilhosas, mas Jonas não. Ele estava no barco,
o caos instaurado e ele ali dormindo. Eu imagino aqueles marinheiros que eram pagãos, porque a palavra de Deus diz que eles não reconheciam Deus, eles tinham vários deuses, então eles eram pagãos, eles estavam ali preocupados com o que iriam fazer, já estavam jogando as finanças fora. Em meio ao caos que nós estamos vivendo na pandemia, quantas finanças foram abaladas? Quantos empregos foram tirados? Quantas famílias que nós aqui, com o Mercado Solidário, estamos dando auxílio, isso só aqui na nossa igreja, famílias que perderam seus empregos, as finanças foram abaladas. E aqueles marinheiros já tinham jogado as finanças fora, porque tudo que eles tinham ali para a venda, eles tinham jogado fora para não afundar. E de repente eles começam a fazer um hábito, que era tirar sorte. Se você ler na palavra, o capítulo 1, ali mostra que eles, pagãos, eles tinham um costume, tirar a sorte, vamos ver, tirar hoje seria ver nos búzios, jogar búzios, vamos ver quem consultar espíritos, coisas desse tipo, para ver de quem era a culpa. Aqueles que não conheciam a Deus, tinham identificado alguma coisa muito séria e enfureceu algum Deus. Então eles começaram ali, e Jonas lá quietinho, já tinha perdido a dracma da obediência, já estava perdendo a dracma da fé, e de repente eles fazem lá um joga a sorte, como diz ali. E eu quero dizer para você que até quando a gente acha que é a sorte, é Deus no controle. Porque por cristocidência, ou jesusdência, como você preferir, foi bem em Jonas. Com tantos ali para culpar, o palitinho, ou sei lá o que eles fizeram lá, caiu logo em Jonas. Isso é ou não é Deus estar no controle? No meio do caos, querido, aprenda isso essa noite. Deus tem controle. Essa pandemia não está passando diante dos olhos de Deus despercebida. Você precisa crer, querido, que tudo que está acontecendo, Deus está com controle absoluto. Nada está escapando das mãos do Senhor. Se você começa a se desesperar e dizer, e agora? Nós ficamos assustados, sim. Não estou menosprezando o que está acontecendo, eu estou apenas declarando que o Deus que eu e você servimos está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele já sabe quando vai acabar. Ele já sabe o que está precisando ser mexido. Porque aquele caos naquele navio precisou mexer com as estruturas de Jonas. Porque aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a história. Mas Jonas estava precisando de um chacoalhão de Deus para resgatar as dracmas que ele estava perdendo. E será que no meio dessa pandemia que nós hoje estamos vivendo, será que nós não perdemos nenhuma no meio do caminho? Algo de valor, algo precioso. Jonas não tinha nem se dado conta. Ele estava até dormindo. Então quando eles fazem tiram a sorte, e a sorte revela que é Jonas o culpado, eles vão até Jonas e dizem, ei, quem é você? De que povo você é? Que Deus você adora? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Aí ele se levanta e diz, olha, eu sou hebreu. Irmãos, quando nós lemos na Bíblia, e ele fala, é uma frase bem simples. Ele fala lá no capítulo 1 de Jonas, versículo 9. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar. O capítulo 10 diz assim, que então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhes disseram, o que é isso que tu fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Aqueles homens não adoravam ao Senhor. Aqueles homens eram pagãos, mas eles com certeza, para ter esse tipo de atitude, já tinham ouvido as histórias
do Deus dos hebreus. Ou trocando para nós, ele já tinha escutado as histórias do Deus dos crentes. Ele já tinha escutado a história do Deus daquela igreja. É o mesmo Deus? É o mesmo Senhor? Então, quando ele declara quem ele é, e aquele alvoroço, aqueles homens ficam apavorados, eles falam, e agora? Mexemos logo com esse. E agora? E daí, Jonas, ele revela que ele perde mais uma dracma. Ele diz, olha, a culpa é minha. Vocês façam o seguinte, me levantem e me joguem no mar. E tudo ficará bem. A taxa de suicídios por causa dessa pandemia também deve ter subido. Também deve ter acontecido coisas que nos desespero tentaram. Porque psicólogos e psiquiatras foram acionados com mais frequência. Porque o isolamento não é natural para o ser humano. Então aqui nós vemos que Jonas, ele perde a dracma da alegria de viver. Ah, mas ele vai ser salvo, mas ele não sabia. Ele estava dizendo, me joguem no mar e acabem com o problema de vocês e eu também já acabo com o meu. Mas Deus estava no controle, amém? Deus estava conduzindo Jonas para resgatar tudo isso que ele estava perdendo em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, no meio do caos. Então, o que eu quero que você essa noite grave? Deus, Ele está no controle desse caos chamado Covid. Amém? Você pode tomar posse dessa verdade. E sabe, Jonas, ele, como você sabe, ele foi jogado, um peixe engoliu ele. E sabe o que eu acho interessante? Porque Jonas, ele precisou ir para a barriga de um peixe, para lá dentro encontrar as dracmas da obediência, da fé e da alegria de viver. Deus precisou mexer na estrutura de Jonas ao ponto de ele lá chegar, eu preciso. E lá dentro, você notou que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. Mas como é que se fica dentro de um peixe sem respirar? Também não sei. Como é que ele fica 3 dias dentro de um peixe sem ser digerido, né? Sem ser digerido. Isso revela que é Deus no controle. Para que Jonas resgatasse aquilo que ele tinha perdido. Reconhecesse. Porque o capítulo 2 eu não vou ler, você leia em casa. Eu falo para você, leia em casa e você vai ver que poderosa é a oração de Jonas lá no ventre. Então, só o 2 diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu, do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. E ali ele continua discorrendo, declarando que Deus o ouviu, ele estava resgatando a fé. Lá dentro ele reconheceu que ele tinha perdido. Onde eu e você perdemos a dracma, querido? E que dracma você perdeu? Que dracma que você ainda deixou escapar? E olha como Deus estava tão no controle, querido, que de todos os detalhes Deus cuidou. Porque lá no capítulo 2 de Jonas, capítulo 2, versículo 9. Fala assim, né? Depois que ele orou, ele se consertou com o Senhor, ele declarou a grandeza do Senhor, ele diz, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. E aqui me mostra que ele resgatou a obediência.
Porque ele tinha, antes dessa missão, ele era alguém em que Deus falava, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia quem era Deus, ele entendia Deus. Às vezes nós, né, passamos tanto trabalho para ouvir, né? E ele ali ouvindo resolveu desobedecer. Mas aqui a gente vê que ele, pagarei, o que eu te disse, o que eu falei, eu pagarei. Porque ao Senhor pertence a salvação. E olha o que o 10 revela. Falou, pois, Deus, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E é engraçado, né? Porque ele vomitou lá na terra. Ele podia ter vomitado ali no mar. E daí, Jonas que se virasse para chegar na orla. Mas não, Deus estava no controle. Deus estava no controle de todos os momentos de caos. Jonas saiu do caos da tempestade, foi para o caos do peixe, para entender e reconhecer que ele tinha perdido a dracma da obediência, que ele tinha perdido a dracma da fé, e que ele tinha perdido a alegria de viver. E dentro do peixe ele começou a reconhecer: Senhor, Tu és a minha inspiração. Senhor, Tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe, e ele ali foi falando. E o que eu quero dizer isso para você? Que Deus trabalha com pessoas no meio do caos. Porque Ele está no controle. E uma coisa que eu aprendi também, que quando nós resolvemos desobedecer Deus, nós colocamos em perigo ou em risco a nossa vida. Ou a vida de quem nos cerca. Ali os marinheiros não tinham nada a ver com a história. E só o fato de eles se declarar hebreu, que servia ao Senhor, a gente vê, querido, que isso já deu frutos. Porque aqueles marinheiros temeram ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. A palavra não diz que voto que ele fez, mas eu acredito que esses marinheiros, depois de ver a mão poderosa do Senhor, porque no instante que Jonas cai na água, o negócio acalmou. Aí, para ajudar, o peixe engoliu. Aquilo ali mexeu nas estruturas dos marinheiros, ao ponto de eles reconhecer o Senhor como Senhor. E eu creio que talvez eles ali o receberam e foram... aceitaram ao Senhor Jesus. Porque no caos, querido, Deus trabalha. Quer ver? José, qual foi o caos que Deus usou? Ele foi vendido como escravo. E foi para o Egito. José foi para o Egito. E lá ele se tornou governador. E isso era Deus no controle, por quê? Porque Deus sabia que haveria uma seca, e Deus estava poupando a herança de Israel. José, queridos, se ele tivesse escolhido se vingar dos seus irmãos, ele teria matado toda a linhagem de Israel. E ele iria matar a linhagem que traria Jesus. Então a dracma do perdão estava muito bem guardada dentro de José. Será que nesses dias a dracma do perdão não precisa ser renovada nas nossas vidas? Será que nesses dias, querido, qual é a dracma que nós perdemos? Daniel também fazia parte da corte de Israel. Qual foi o caos? Foi escravo para a Babilônia. E lá Deus usou a vida dele poderosamente, ao ponto de converter um rei tão tirano. Frutos. Deus no controle, no meio de um caos. E Esther, você conhece a história da rainha Esther? Esther foi colocada como rainha. Qual foi o caos? Um decreto de morte. Estava sobre a linhagem de Israel. E ela estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus no controle. Você está entendendo? O que eu quero dizer essa noite? Que no meio desse caos,
dessa pandemia, Deus está no controle. E o que eu quero dizer a você essa noite, Deus está no controle, mas nós precisamos resgatar talvez dracmas que perdemos no meio dessa pandemia. E algo que nós aprendemos voltando ao texto de Lucas, essa mulher, ela sabia que ela tinha 10 dracmas, e ela reconheceu que ela perdeu uma. Enquanto Jonas não reconheceu, querido, Jonas precisou estar no caos. E Deus foi trabalhando com ele no caos. Quando Jonas fez a oração dentro do peixe, Deus falou, opa, ele voltou. E aí Deus trouxe o livramento. Nós não podemos, queridos, passar pelo caos sem reconhecer que perdemos uma dracma. Sem reconhecer. Porque se nós não reconhecemos, nós não procuramos. Se nós não identificamos que perdemos, nós deixamos como está e vamos levando com a barriga. Ah, mas está bom. Não, mas assim está bom. Deus não mudou, querido. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Mesmo Senhor. Então nós precisamos ter isso. Terceiro tópico, terceiro ensinamento, primeiro foi que Deus está no controle, amém? O segundo é que nós precisamos reconhecer que nós perdemos alguma coisa. Terceiro, a persistência. Porque essa mulher, ela procurou diligentemente, cuidadosamente. Ela sabia que tinha perdido, sabia onde tinha perdido, mas ela procurou diligentemente, ela varreu, ela botou lanterna hoje, né? Botou ali como é que é? O candelabro, a candeeira, né? Para iluminar. A lanterna. Ela foi lá, procurou embaixo do sofá, atrás do sofá, deve ter batido pano, até a hora que ela escutou um plim, 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 plim. Opa, achei. Às vezes Deus está fazendo isso conosco, dando uma chacoalhada, para dizer, ei, eu estou no controle. Ei, calma aí. Eu estou no controle. Ah, pastora, fácil dizer. Você não passou pelo que eu passei. Não, não passei, não estou passando. Mas eu trabalho com vendas. E no começo da pandemia, eu fiquei 15 dias, querido, sem vender nada. 15 dias. E eu fui ao Senhor, falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu falei bem assim, tipo assim, Jesus, o cartão vai chegar e eu vou precisar pagar. E eu estou há 15 dias, e a gente começou, né, ouvir pandemia, e foi aquele auê, como você sabe. E eu fui orar. Queridos, naquele dia que eu orei, eu fiz uma venda que eu precisava para pagar o cartão e sobrou. E o meu cartão não é tão baixinho. Então eu creio num Deus que está no controle. Se você trabalha com vendas, querido, não estou vendendo nada. Ponha diante do Senhor. Se eu vendi, você vai vender. Mas Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem, eu gosto mais desse, mais daquele outro. Deus gosta de quem anda com Ele. E se você anda com Ele, Ele vai te ouvir. Deus gosta de quem tem comunhão com Ele. Deus conversa com quem conversa com Ele. Não é assim você e seu amigo, aquele teu amigo mais chegado, tem o mais chegado, tem aquele só de oi, tchau, tudo bem, beleza, como é que vai a família? Vai bem, vai bem. Mas tem aquele que tu senta, toma um café, conversa, esse é teu amigo. Jesus gosta disso. Intimidade. E é ali que Ele revela as estratégias. Não importa qual a sua profissão. Amém? Deus, Ele tem nos ensinado, querido, que aplicar a fé é aplicar com persistência até achar. Até achar. Talvez você está em casa e tem medo de voltar à igreja. Querido, aplique a fé. Se proteja, ponha álcool, ponha o que você precisar. Mas venha. Venha. Porque
nos meus primeiros 15 dias de pandemia, não sei se foi com você assim, houve uma correria frenética aos mercados, porque parecia aquela coisa de filme de apocalíptico. Vai acabar o mundo, vai acabar a comida do mundo, vai acabar a água, e o povo estocando, mas é para ficar em casa, e o povo estocando, e farmácia, né, dele também. Não foi assim? Eu vi muita gente assim. Mas eu sou de risco, mas estava para lá e para cá. Voltou-se a trabalhar, está para lá e para cá. Mas ainda não teve coragem de vir na igreja. Olha que Deus te põe dentro de um barco e dá aquela chacoalhada, hein? Fica a dica. Deus gosta de dar uma chacoalhada de vez em quando. Ele chacoalha geral, não deu certo, ele te põe dentro de um peixe. Até, Senhor, misericórdia. Você ri, mas é verdade, é a palavra, cara. Não é? Deus tentou o barco, não teve jeito, ele foi para o peixe. Se ali não desse jeito, olha, eu nem quero pensar o que Deus ia inventar. Mas Deus ia insistir até Jonas recuperar o que ele perdeu. Amém? E quarto lugar, eu queria já que você se colocasse em pé. A palavra de Deus diz que quando ela achou aquela dracma, ela fez festa, ela fez uma aglomeração. Hoje a gente não pode, né? Ela chamou as amigas e diz: ei, venham, porque eu encontrei o que eu tinha perdido. Venha se alegrar comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido, porque ela reconhecia que era algo de muito valor. Ela reconhecia que era algo que ela não podia deixar para depois. Ela reconhecia e ela tinha se alegrado. E por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Essa noite, o Ministério Livres, que é o pessoal que sempre orava, né, os irmãos que sempre oravam nas quartas, nós vamos ungir você, nós não vamos impor as mãos, mas nós vamos ungir você. Quero convidar você a ficar com as mãos postas. Nós vamos, assim como é colocado o álcool, né? Vai ser colocado óleo em você e eu vou estar orando para que o Senhor venha estar trazendo ao seu coração. Fique 2 de cada lado e depois eles vão até você, tá? Não se preocupe. E nós vamos, queridos, orar. Eu quero que você lembre do que eu falei. Talvez você ache que Deus não está no controle. Comece a pedir: Senhor, me dá graça. Me dá graça para reconhecer que Tu está no controle. Comece a falar com o Senhor, querido. Comece a se despreocupar e dizer: Senhor, eu estou com medo, mas toma conta da minha vida. Senhor, as minhas finanças estão assim, 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 Jesus. Deus me socorre. Comece a falar com o Senhor. Senhor, olha, eu perdi o ânimo de orar. Senhor, eu estou até meio assim incrédulo. Comece a dizer, Senhor, ajuda na minha pequenez. Senhor, me ajuda a encontrar a dracma da fé, a dracma que eu perdi. Talvez eu falei de algumas coisas que não é bem isso que eu perdi. Então faça uma oração e peça: Senhor, o que eu perdi no meio dessa pandemia, que tem me colocado em caos? Peça ao Senhor, que eu tenho plena convicção que o Espírito Santo vai lembrar você. E que Ele vai dizer: olha, você perdeu isso. E essa noite é noite de você reconhecer que perdeu e encontrar novamente e se alegrar no Senhor, porque o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele está no controle. Creia, porque Ele está no controle. Essa noite, queridos, tenha persistência, aplique a fé para você encontrar. Encontre no teu coração o que você perdeu. Às vezes as lutas no meio desse caos te trouxeram desilusões, tristezas, brigas, volta aos vícios. Talvez no meio dessa pandemia, no tempo que a igreja ainda estava fechada, você perdeu aquilo que você tinha feito um voto com o Senhor, aquilo que você tinha
se aliançado com o Senhor e diz: Senhor, eu vou renunciar a esse vício. Senhor, eu vou parar de fazer tal coisa. Aí veio o caos e você correu para o vício, ou para as drogas, ou para a bebida, para o cigarro, enfim, aquilo que tu sabes. Comece essa noite, querido, a reconhecer que você perdeu algo. Após ter reconhecido, resgate ela essa noite, porque ela tem valor. Os princípios do Senhor têm valor. Enquanto o ministério de louvor vai cantar e adorar ao Senhor, vocês vão receber a unção com óleo na sua mão, e você vai orar ao Senhor. Você vai receber a unção. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a orar dizendo: Senhor, essa noite, faça como Jonas, essa noite eu cumprirei o voto que fiz. Essa noite eu voltarei e vou cumprir o que eu disse que eu ia fazer há 4 meses atrás e eu parei. Se talvez você tinha se determinado aí a se batizar nas águas, faça essa noite uma aliança com o Senhor. Essa noite diga: Senhor, eu vou me decidir novamente, eu irei. Se talvez você estava naquele processo de beber na fé, estava aprendendo a conhecer o Senhor, estava começando e esse caos veio e matou essa semente. Essa noite, reconheça o Senhor Jesus na sua vida. Reconheça o Senhor Jesus novamente. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, liga a minha vida com a sua. Essa noite escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu errei, mas eu quero me consertar. Essa noite, querido e querida, é noite de você se reconciliar com Deus. É noite de você encontrar a dracma e religar a sua vida em Cristo e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Jonas foi a Nínive, cumpriu o seu chamado e aquela cidade se converteu. Deus tinha decretado morte. Deus tinha decretado morte para aquela cidade, mas eles se converteram por causa da pregação de Jonas. Aquele mesmo Jonas que tinha desistido, aquele mesmo Jonas que tinha dito: eu não vou, aquele mesmo Jonas que disse: eu não vou até lá. Esse Jonas foi a Nínive, pregou: arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir esta cidade, arrependei-vos. E ele ficou 3 dias dizendo isso, 3 dias dizendo de ponta a ponta. As pessoas às vezes pensam: tu é louco. Diga: o Senhor Jesus está voltando, e esse chacoalhão é para nos colocar nos trilhos. Parar de brincar de ser crente, parar de brincar de ser apenas aquele que vai um dia sim, um dia não. Hoje eu sou de Jesus, amanhã eu não sei. Ei, Jesus está voltando, e Ele te trouxe essa noite aqui para te trazer a memória que Ele te ama, que Ele tem um plano na tua vida. Ele te ama e Ele quer fazer com você como Ele fez com Jonas: ir à cidade e salvar a cidade, e trazer salvação, libertação, curas. Esta cidade, Nínive, quando eu aprendi sobre esta cidade, há muito tempo atrás, ela tinha o número exato de habitantes de Tubarão. Tubarão também está sofrendo com este caos. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta. A resposta é Cristo. A resposta é Jesus. Jesus é a resposta para a doença. Jesus é a resposta para a epidemia. Jesus é a resposta para a família destruída. Jesus é a resposta para o viciado. Jesus é a resposta para o que está em cadeias físicas e espirituais. Jesus é a resposta.
Mas eu e você precisamos sair e encontrar as dracmas. E ter certeza que o chamado ID não é só para um e outro. O ID é para nós que o reconhecemos como Senhor e Salvador. O ID é para todo aquele que nele crer. Então, querido, essa noite, decida se aliançar com o Senhor. Mas eu não sei falar. Querida, essa mulher, ela encontrou a dracma que tinha perdido. Vamos dizer que ela tem encontrado a dracma da fé. Ela disse: ei, aí na sua casa está faltando mantimento. Jesus é provedor. Ei, Jesus é o bom pastor. Ei, está faltando paz. Jesus é o príncipe da paz. Ela contou para as vizinhas. Ela disse: ei, venham se alegrar comigo. Venham se alegrar comigo. Eu encontrei, eu achei. Ache essa noite, porque os teus vizinhos estão pelo menos querendo ouvir a música que você ouvia. Os teus vizinhos estão esperando você gritar lá igual um louco, dizer: ei, glória a Deus. Há vizinhos que não ouvem outros lugares, mas escutam você orando. Há vizinhos que escutam as músicas que você escuta, e esta música Deus vai trabalhando. Há vizinhos que sabem que você está orando, e eles dizem: ei, o crente foi orar. Daqui a pouco ele está batendo na tua porta: ore por mim. Daqui a pouco ele está batendo na tua porta: ei, eu posso conhecer esse Deus aí que tu está pregando. E daqui a pouco esse vizinho está: este é o meu Deus. É um processo, mas nós precisamos estar entendendo que nós precisamos estar alinhados. Nós fomos chamados para dizer que Jesus é a resposta. Jesus é a resposta do jovem, do adulto e do idoso. Aleluias. Do jardim, sua humildade colocou. Receba a unção, querido, e comece a se determinar essa noite. Tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Essa noite, volte à essência. Quero conhecer Jesus. Essa noite. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. E meu amado, fale em línguas, querido. Libere as línguas dos anjos sobre este lugar. Profetiza sobre esta cidade. Profetiza cura para esta cidade. Profetiza a prosperidade para esta cidade. Não apenas para você. Abra os teus lábios, porque há poder no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus precisa ser declarado pela sua boca. Milhares e milhares. Yeshua.
Diga Yeshua. Yeshua. Aleluia. Que essa noite, querido, haja essa convicção no teu coração. Deus está no controle. Nada passa despercebido. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Reconheça o que foi perdido. Resgata e faça o que o Senhor te pede. E eu quero orar para que você, querido, após ter recebido a unção com óleo, que esta palavra venha e trabalhe no teu coração por dias e dias, por dias e dias, por dias e dias. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nada passa despercebido diante dos teus olhos. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso Senhor, porque tu és o nosso dono. Obrigado porque a ti pertence a nossa vida e porque há poder no teu nome e no teu sangue precioso, porque no teu nome a cura, a libertação, a restauração e a novidade de vida. Despede-nos, Senhor, na tua paz. Despede-nos, Senhor, na tua graça, no amor e na comunhão com o Espírito Santo. Querido, vá para a sua casa. Leve esta palavra guardada no seu coração. Que Deus abençoe você que está vendo pela live. Que Deus abençoe você. E que você seja cheio de fé essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado Quer saber como fazer a sua contribuição no aplicativo da Conviver? Você seleciona o que quer fazer: doação para nossos projetos sociais, dízimo ou oferta. Baixe agora mesmo o PicPay. Com ele você poderá adicionar um cartão ou créditos por boleto bancário, DOC ou TED. Confira as informações, preencha os dados e você será direcionado para o PicPay e pronto. Um clique e você fez sua parte. Aplicativo Conviver. Uma ferramenta poderosa em suas mãos. Baixe agora. Você já baixou o nosso aplicativo? Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Conviver Comunidade Cristã. Se você é um visitante ou membro, faça seu cadastro de forma simples e desfrute do nosso portal online. Conheça tudo sobre nossos ministérios, projetos sociais, notícias em primeira mão do Conviver News, assistir às transmissões ao vivo com Bíblia online, encontre seu GC e muito mais. Você pode compartilhar direto do aplicativo em suas redes sociais tudo o que acontece aqui na Conviver. Personalize o seu devocional ou participe do mural de orações. Você pode orar, enviar mensagens e ajudar quem precisa. Aplicativo Conviver, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Baixe agora!